Boa noite, pessoal da Meg entrando. Olá, pessoal, boa noite. Muito bem, esperar a nossa convidada da noite. Aí já iniciamos nossa live. Alexandre, boa noite. Isso aí, vamos chegando. Já já nossa live vai começar. Oi, Henrique, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live da Heavy. Vamos lá. Esperar a Dai. Boa noite, João. Oi, Dani, tudo bem? Tamo aí, ó. Legal, a Dai já entrou. O Thiago, a Anne. Isso aí, pessoal, vamos falar de processo. Hoje tem processo, tem sim, Henrique. Hoje vamos falar de processo e a melhor parte, né? Nós vamos falar da visão do cliente. Olha lá, vamos lá. Daí tá entrando. Vou responder sim suas perguntas. Wendel. Oi, Dai. Oi, boa noite, Tudo bem? pessoal. Tudo bem? Show. O pessoal já tá aqui, ó. Já Que cheio bom. de perguntas, ansioso. Que bom, legal. Pessoal, vamos lá então iniciar a nossa live, que hoje ela é bem especial, inclusive. Primeiro, a Bringit foi nosso primeiro cliente como consultoria, então é muito legal ter a Dai aqui com a gente. A Dai é uma super parceira já, compra, compra a Heavy há alguns anos já, né, Dai? É, e nós duas somos recém-mães, mães recém-nascidas. Então, é bem especial, né, Dai? Nós duas estamos com os pais, então até vamos dedicar a live para os pais aí que estão cuidando das nossas pequenas agora, né? Então, agora o E desafio é não chorar, né? o desafio, né? A gente conversou com elas durante a tarde. Olha, meninas, não chorem. Mas vamos tentar passar um conteúdo de qualidade para vocês. Acho que essa é uma live super legal, porque é a live da temática Fala Cliente, né? Então, mais do que olhar a perspectiva de revisão de processo sob a nossa visão, é sobre a visão do nosso cliente, né? Que está aqui representado na figura da Dai hoje. Então, muito obrigada pelo convite, obrigada por se dispor a falar da gente. Se tiver que falar mal, pode falar, não tem problema. O importante é a gente realmente passar para o pessoal a verdadeira face do que é implementar aí revisão de processos. Vamos lá? Dai, quem é a Dai? Quem é na Bringit, né? Que é esse cliente nosso. Conta pra gente um pouquinho de você. Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Daiane. Eu sou uma das sócias da Bring E-Commerce, que é a empresa mais antiga do grupo Proxys, né? Então, hoje não, né? Faz 9 anos aproximadamente que eu atuo aí com a gestão de operações da Bring e com foco ali na experiência do cliente, né? Então, acho que são alguns anos aí de experiência de Bring It e e-commerce. Show. Ó, pessoal, você já tem fãs aqui, Dai. Melhor pessoa. Ah, não vale, Muito Vivi, não bem. vale. Gente, para variar, eu não me apresento. Eu sempre esqueço, porque eu já tô assim, tão em casa, né? Mas vamos lá. Então, eu do lado de cá sou a Graziele, uma das sócias da Heavy Consultoria. Sou especialista em processo, trabalhei com processo por mais de 10 anos e tenho prazer aí de trabalhar implementando revisão de processo com nossos clientes. Então, e hoje estou aqui incumbida de ouvir um pouquinho da Dai, como que foi a experiência dela revisando processos aí na Bringit em 2019. Então, aquecendo os motores, vamos nessa. Começando, Dai, por que é importante revisar processos? Acho que o legal de revisar processos, né, é que, assim, com o passar do tempo, a gente acaba caindo naquele famoso sempre foi assim, né? Então, mas por que que você está fazendo isso? Por que que você faz desse jeito? Ah, sempre foi assim.
Então, é automático, né? A gente entra no automático, vai fazendo as coisas, às vezes a gente nem sabe por que que a gente faz aquilo ou por que que a gente faz daquela forma. E quando a gente Uhum. começa a revisar mesmo o processo, a gente começa a fazer algumas perguntas interessantes, né? Por que que a gente faz isso desse jeito? Não tem uma forma de automatizar, de deixar isso mais ágil, de deixar mais fluido. Então, acho que essa é a importância, a gente olhar para o processo e perguntar por que que a gente faz dessa forma, né? Sim, isso é muito legal, porque o comodismo, quando a gente fala de processo, é muito comum, né? Vira paisagem, né? Igual na casa da gente. Você deixa um negócio ali fora do lugar, daqui a pouco vai, daqui a pouco vai. Quando você vê, já virou vitalício, né? Agora, quando sou mãe, já tô sabendo disso. Não, depois eu guardo, depois eu guardo. Quando vê, o negócio já tá ali uma semana. E processos não é diferente, né? Então a gente vai olhando, mas por que que isso tá? Vem alguém de fora, por que que tá assim? Ah, não, sempre foi feito assim. Muito bem, eu acho que faz todo sentido mesmo, né? Assim, essa questão do tirar do status quo, dessa visão de processo sempre, foi assim e tudo bem, né? É super importante realmente a gente quebrar isso, né? E como que surgiu, vamos falar agora específico, né? Como que surgiu para vocês lá na Proxys, a Bringit, né, que fez a revisão, como que surgiu essa necessidade de revisar os processos? Bom, nós já temos meio que um padrão de fazer as coisas na Bringit, né? Então, durante esses 11 anos de empresa, a gente sempre teve um padrão de, a estrutura cresce, vamos arrumar isso daqui antes de ir para um próximo patamar, né? E a gente fez o planejamento estratégico também com a Rev, né? E quando a gente saiu do planejamento estratégico, a gente entendeu que a gente precisava, depois, né, desses 10 anos que tinham passado, já dar uma olhada no nosso processo de venda ponta a ponta. Então, por Uhum. isso que a gente começou a olhar para isso, para a gente se preparar realmente para um novo patamar aí de crescimento e não, né, não deixar muitos pratos caírem. E o Uhum. outro ponto, eu acho que está na essência da Bring It, o eu posso fazer melhor, né? Então, a gente tem esse Sim, olharzinho aí para melhoria contínua desde sempre. Então, acho sim. que isso é algo que está no nosso DNA mesmo, por isso que a gente sabia dessa necessidade, né? Isso. É cultural, né, Day? É muito interessante isso. Eu gosto sempre de. Vocês são um dos nossos cases de sucesso. É muito legal, assim, poder ser parceiro, porque realmente, essa cultura da melhoria contínua, ela estava em vocês, né? A gente só veio e deu um nome para isso. Ela só não tinha nome, né? E aí, quando a Heavy começou a ser parceiro da Bring, a gente só deu um nome. Falou, ó, tá vendo isso aí que vocês já fazem? Que é essa inquietude de ver as coisas erradas e tá sempre agindo? Isso chama melhoria contínua. A gente colocou num pacotinho e realmente vocês mandam muito bem já culturalmente, né? Então, esse bichinho de fazer diferente já existia, né? E isso é muito legal Sim. até para perenidade, né? Para as coisas ficarem perenes, né? Eu não vou lá e implemento e isso de repente acaba, né? Isso realmente ele tem uma continuidade. Legal, vamos aqui, temos mais perguntinhas. O que que muda quando a empresa começa a olhar para processos, Dai? Bom, eu acho que no nosso caso que eu percebi é que muda o entendimento do grupo como um todo, né? Eu acho que Uhum. cada um começa a ter acesso, começa a conhecer um pouquinho do processo da outra área, começa a entender também como que as ações de um setor elas podem ajudar ou até atrapalhar o processo como um todo. Então, eu acho que uma outra coisa que mudou para a gente quando a gente começou olhar para isso foi conhecer FTE, né? A gente entender o quanto de FTE vai para uma certa atividade, o quanto de esforço, né, aquilo exige, quanto tempo a gente está levando num processo, como que a gente pode otimizar. Então, eu acho que esse entendimento, quando a gente olha ali para a melhoria do processo, é muito bacana e a gente acaba envolvendo a empresa toda, né? Porque o OTC, né, que é o de ponta a ponta é inevitável, a Uhum. gente mexe ali com todo mundo. Sim, é muito legal. E até no modelo que a gente adota na Rev é isso, né? Esses squads, onde coloca várias áreas, esse olhar, puxa, o impacto na vida do outro, que às vezes, quando você não olha para o processo como um todo, eu tô lá fazendo meu dia a dia, eu não tô sabendo da dor do meu colega, que também tá na mesa, que nem você comentou da esteira, né? A gente trabalha por esteira.
O OTC que a Dai comentou, pessoal, é o Order to Cash, né? Que vai da venda ao recebimento, né, desse cliente. Então, ele passa a entrega, tudo para o cliente. E aí, às vezes, está todo mundo na mesma cadeia, ou seja, se esforçando para entregar o melhor para o cliente, mas não se conversam. E aí, quando a gente fala em revisão de processos, acontece isso realmente, que é essa conexão entre as áreas, esse entendimento. Outra palavrinha que a Dai colocou ali, que é uma sopa de letrinhas que a gente vive também, né? Que é o FTE, é Full Time Equivalent. O que isso quer dizer? Você começa a ter noção do tempo que está tomando da pessoa determinada atividade quando a gente fala de processo. Né? Então, isso hoje, olha que legal, ele já tá incorporado lá na cultura também. Né? Eu sei que para fazer esse meu processo eu gasto X% de FTE. É muito legal. Eu sou suspeita, né? Hoje eu conversei com um rapaz que ele só falava de processo, ele é da área de marketing. Eu falei, olha, não sei porquê, mas acho que o bichinho da revisão de processo já tá te picando sem você saber. Ele falava só em documento, documento. Muito Ah, legal. legal. Então, ano passado a gente fez a revisão do ATC lá com vocês. E com relação ao engajamento das pessoas, Dai, o que você sentiu? O pessoal foi muito resistente? Olha, eu acho que no geral a gente teve uma equipe muito engajada, né? No início do projeto a gente começou já com gestão da mudança, então as pessoas foram entrevistadas, né? A gente levantou as dores de todo mundo. Então no começo o pessoal eles se empolgam, porque eles pensam, agora aquele meu problema que eu quero resolver vai aparecer, a gente vai dar um jeito nisso, né? Verdade. Depois que passa essa parte, que todo mundo está confortável com o que foi Uhum. ouvido, a gente começa a mexer um pouquinho nos processos das pessoas. E isso eu acho que é natural, porque a mudança, ela leva um pouquinho de estresse, né? Então, você está acostumado a fazer uma coisa de um jeito, e do nada a Sim. gente vai, né, propor um jeito novo, né? Então, isso eu acho que ele leva ali um pouquinho de estresse das pessoas por mexer um pouco no processo que ela faz. Uma das Uhum. coisas que eu acho que foi bem legal que a consultoria trouxe para a gente durante todo esse processo, que ajudou muito no engajamento, a gente teve várias ações, né, de comunicação que iam deixando as pessoas assim ansiosas pelo próximo passo. Então, um exemplo, a gente batizou o projeto, né? Então, o ATC Isso. na nossa empresa ele era um projeto Júpiter. Então, as pessoas votaram no nome do projeto. A gente fez workshops para todo mundo entender o propósito da mudança, para divulgar também qual que era o objetivo do projeto. A gente construiu juntos indicadores, então assim, agora a gente vai conseguir medir isso. Então, as pessoas chegavam num dia lá, tinha a celebração do projeto Júpiter, então tinha um cafezinho, tinha um cupcake bonitinho, tinha uma identidade do projeto, então acho que isso ajudou muito a engajar de fato as pessoas. E foram elas que escolheram tudo, né, Dai? Não foi a gente que chegou lá e foi tudo super colaborativo, né? As pessoas votaram no nome, votaram da forma com que elas queriam fazer as coisas. É, Teve um negócio bem legal que vocês fizeram. Eu lembro que a gente apoiou tudo, mas foi Venha Viajar para Júpiter. Era a exposição dos fluxos que a gente revisou. E aí ficou lá, ficava aberto. Quem quisesse entrar na sala e não tivesse ainda participado das reuniões, ir lá e ver o que estava acontecendo naquele projeto cheio de post-it. Né? E eu isso foi acho que muito além legal. disso, o que foi legal também é que as pessoas foram capacitadas para fazer os desenhos dos próprios processos, porque, beleza, eu faço, mas é difícil você colocar no papel, né? Então, Sim, teve um treinamento para construir ali como que é o ESIS, como que vai ficar, né? Então, acho que isso foi muito legal. que bom. Eu fico feliz, né? Porque é o método, né? Ele vai acontecendo. E é difícil o método? O que você achou? Método de revisar processos, Nai? Olha, eu não diria que é difícil, sabe? Eu acho que a revisão de processo ela é uma coisa que ela é fluida, desde que tenha método e técnica. Então, dá Sim. para fazer sozinho? Eu acho que dá. Eu acho que a gente consegue fazer. Você conhece o processo, você conhece a empresa, você sabe o que você quer, mas quando a gente não tem a técnica e o método, é muito fácil a gente se perder. Então, às vezes, no final, a gente não vai ter um resultado tão bom,
né? Ou a gente pode acabar perdendo o fio da meada ali no meio, ou se frustrando porque não está chegando no objetivo. E o método, ele é assim, exige disciplina. Então, uma das coisas que eu acho que a Lari, que foi a pessoa que ficou mais presente lá com a gente, Ela tá ela tinha que assistindo. tá assistindo. A Lari Claro. ela foi muito legal e foi muito importante porque assim, ela cobrava a gente. A gente, putz, chegava o dia, se não tivesse pronto, a gente tinha que se explicar para a Lari. Então era um compromisso ali, né, de ter as entregas. Então acho que Sim. isso é bem importante assim. Então dá para Uhum. fazer. Pode ser considerado difícil para quem não tem método e nem conhecimento técnico. Eu acho que essas duas Uhum. coisas são muito importantes. Legal. Não, e é essa questão também da figura externa cobrando, né? Então, Sim. assim, a Lari é a nossa consultora de revisão, uma das, né, das consultoras. E olha lá o Thiago, saudades, Lari. Henrique, já vi tua pergunta, já já a gente responde. O Henrique está perguntando aqui como que faz para sustentar essa questão após a implementação dos projetos, né? Você também É, pode contar um pouquinho depois como é que está sendo para vocês. tá bom. Mas com relação a esse ponto, a Larissa realmente, como consultora, ela tem esse negócio de nós, como consultores, temos esse negócio de ajudar o cliente a criar disciplina. Em muitos clientes a gente chega, ele fala assim: "Ah, você veio contar o que eu já sabia", né? Que a gente começa, olha, até com vocês, né? Eu lembro quando a gente vai apresentar, fala, ó, tem essa lista de projetos. Ah, esse a gente já estava vendo, esse a gente já conhece, é super comum. Qual que é o papel do consultor nesse cenário? Muito importante, ajudar na disciplina. É bem isso que você falou. Aquele negócio que às vezes está lá e a gente às vezes não consegue sair do lugar, o consultor entra como um personal trainer ali dos processos, que é vamos que dá, vamos que agora vai, agora vai. Então, isso é importantíssimo. De fato, o método em si, se a pessoa ler, se a pessoa pesquisar, se informar, fizer uma formação, consegue. Realmente a empresa consegue. Mas essa figura do consultor, ela ajuda bastante, realmente, para poder dar vazão para o negócio, né? É dar uma Show! acelerada, né? Acelerar, isso mesmo. Muito bem, já vamos falar do pós-projeto, como que mantém aí. Agora eu queria ouvir um pouquinho, já que a gente falou de OTC, né, que é o Order to Cash, é a principal esteira que impacta a vida do cliente. Da tua percepção, se impactou de alguma forma as melhorias que o projeto trouxe para o teu cliente final? Bom, acho que o impacto principal é ali depois que você envolve, né, toda a empresa para conhecer o processo de cada área, naturalmente você já vai ter pessoas que estão melhores preparadas para atender o cliente. Então, isso Uhum. já é um ganho que é assim, a pessoa sabe como as coisas se conectam. Se deu um problema aqui, ela vai resolver muito mais rápido, porque ela já passou por aquilo, ela sabe aonde ela tem que ir. Não. Então, é algo que é muito legal, né? Agrega também na redução de inconformidades. Então, a gente tinha algum volume algum erro na parte de enviar um produto ou algum erro na parte de responder um ticket. Dentro desse processo de mapeamento, a gente já identificou possíveis gaps, a gente conseguiu corrigir isso. Uma das coisas que foi legal que surgiu até no ATC, a gente identificou a necessidade de treinamento de produtos. Então, a gente falou, nossa, o pessoal tem dificuldade para responder esse tipo de ticket aqui. Então, a gente, dentro do projeto, a gente elencou treinamentos que precisavam ser feitos para a equipe ficar mais rápida nas respostas. Então, para o cliente, isso vai ter um impacto. Então, ele vai perguntar e vai ser respondido de forma mais assertiva, vai ser mais rápido, né? Então a gente ganha agilidade, né? A empresa ganhando agilidade, a entrega final lá para o cliente ela vai ser mais rápida e vai ser mais fluida também. Ainda mais falando de um e-commerce, né? Então, essa Sim. agilidade aí é todo diferencial. Não tem o que dizer. Muito bem. Maiores benefícios que Olha, você pode citar de implementar a revisão de processo. eu acho que o maior benefício assim é a melhoria da operação como um todo, né? Então, a gente ter pessoas alocadas em atividades que realmente vão agregar mais valor, né? A gente diminuir ali questão de desperdício que a gente possa ter, então isso é muito legal. O aumento de vendas, porque várias coisas que a gente identificou durante o projeto, elas estavam impactando, inclusive nas vendas, na questão de compra, né?
temos projetos ainda que surgiram ao ADTC que estão ainda sendo implementados, então não paramos, né? A gente continua ainda implementando. E eu acho que o que foi muito bacana, nós não tínhamos nenhum ritual de gestão na empresa. E quando a gente terminou assim o ATC, a gente conseguiu, né? A Lari fez com a gente algumas reuniões para ensinar a gente a fazer a reunião. Então, eu acho que o maior benefício é isso. A gente o projeto trouxe indicadores, a gente construiu indicadores para ser acompanhado. Então, a Uhum. gente tem reuniões de N3, N2 e N1. E aí, o pessoal, eles vão fazendo as reuniões, apresentam uma N1 para os sócios. Então, é muito bacana. A gente conseguiu finalmente incorporar, né? Ter ritual de Legal. gestão, que é algo que, olha, no começo foi sofrido. A Vivi, que comentou agora há pouco aqui, ela que hoje lidera essa frente ali, né? Que faz o compilado, que chama o pessoal. No começo, até todo mundo engrenar, a gente patinou um pouquinho, mas eu acho que é um benefício muito legal. A gente tem uma visibilidade agora do processo, né, de ponta a ponta nesses indicadores que a gente está acompanhando mensalmente. Então, acho que Legal. esse é o nosso maior ganho aí. E eu acho que aí, bom, primeiro que o Edson deve estar emocionado assistindo isso, né? Eu nem vi ele por aqui por falar isso, mas falou em indicador, ele já brilha os olhos, né? Mas acho que esse ponto, daí até responde a pergunta do Henrique, que o Henrique perguntou assim, como que a gente sustenta a revisão de processos depois de implementada, né? Indicadores é uma das formas, né? Porque se você não mede, você não consegue dizer se tá bom, se tá ruim. Então, esses rituais de gestão, quando a gente coloca nos projetos, ele também tem esse objetivo, né? Que é, puxa, eu fui lá, melhorei o meu RMA, por exemplo, eu melhorei a minha quantidade de erros e de devolutivos. Começo a medir. Se esse indicador ele tem algum desvio, significa que o processo está sendo penalizado de alguma forma. E aí eu tenho que voltar, PDCA, né? Que também já passamos por isso na Bringt, volta lá e entende aí o que está acontecendo. É uma das boas formas de sustentar a revisão de processo é acompanhar indicadores. Muito bom. Lições aprendidas. Eu acredito que, assim, a maior lição é que a gente não colocou uma pessoa desde o comecinho, quando a consultoria começou a fazer todo o processo, a gente não Uhum, colocou uma pessoa focal lá desde o início. Então, no começo foi um pouco conturbado, assim, da nossa parte, a gente não tinha um recurso para isso. uhum. E mais para o finalzinho, daí quando a Larissa foi sinalizando, olha, eu fico até tal dia, pessoal, tem que ter alguém aqui, né? A gente falou, Eu ah, vou agora é a embora hora. mesmo. Eu tô indo. Então a gente conseguiu, né? A gente alocou uma pessoa e eu acredito que se ela tivesse entrado desde o começo, o ganho para nós seria muito maior, porque a Uhum. qualidade do trabalho que ela está conseguindo entregar já é bem bacana, mas eu acredito que ela poderia ter sugado mais conhecimento aí da consultoria. Então a gente poderia, né, ter Uhum. aprendido mais com vocês ali se a gente tivesse colocado uma pessoa desde o início. Desde o início. Interessante. Esse é um ponto bem bacana, que a gente sempre recomenda mesmo para o cliente que tenha um representante, um ponto focal. É justamente mais um ponto que responde a pergunta do Henrique, que é para essa perenidade, porque a consultoria vai embora, a gente tem lá o método de sustentação, a gente volta até 3 reuniões no máximo, depois que são os rituais de gestão, a gente volta, né, por 2 ou 3 rituais para ajudar, para acompanhar, mas nada substitui ter alguém com a camisa lá, proxies, né? Todos os dias falando, nada substitui ter alguém vestindo a camisa da própria empresa diariamente, dando essa continuidade. E às vezes a gente desperta esse bichinho da revisão de processos, né? Que corrói às vezes alguém e a pessoa brilha os olhos e descobre, nossa, eu gosto de fazer isso. E acho que no caso de vocês até É, está acontecendo isso. A pessoa designada fala, puxa, não é que é legal esse negócio? Eu gostei, né? Tá até se formando, tá sendo bastante bacana para a carreira, né? Da pessoa. sim. Eu acho que complementando até a resposta para ele,
o envolvimento da gestão, ele precisa ser muito alto e a gestão precisa comprar a revisão de processos. Boa, Porque a Dai, partir do boa, momento que bem lembrado. a gestão compra isso, eu acho que muda o patamar. Então, por exemplo, lá na Bring It, né, no grupo Proxys, a gente tem o CEO, o Ellison, né? Ele, quando a gente tem algum problema, ele fala assim, viu, tem que rodar um PDCA para a gente entender o que está acontecendo aí. Então, PDCA, se você Legal. já não sabe o que é, você vai correr atrás, você vai pesquisar, então a gente busca essas coisas para a gente realmente não perder de vista a melhoria contínua, né? Então, Sim. até numa conversa que a gente teve de revisão do planejamento estratégico há um tempo atrás, a gente surgiu a frase, né? Eu posso fazer melhor. Então, isso é puramente melhoria contínua. Então, PDC. Então, acho que se a gestão tiver comprada, se a gestão entender a importância disso, eu acho que não se perde, porque a gestão vai Sim, procurar daí recursos capacitados para tocar isso, vai cobrar verdade. isso da equipe também. Então, acho que a gestão tem um papel É. bem fundamental. Nossa, mandou super bem, é verdade. Porque às vezes o cara tá super afim de rodar um PDCA e ele precisa de alguns minutos ali no dia dele. E se o gestor, a gestão não tiver comprado, fala: não, não vai ver isso, vai atender um chamado, vai fazer outra coisa, não vai. Que esse negócio de PDCA, às vezes. Ou às vezes nem se manifesta negativamente, mas fica barrando, né, a pessoa, né? Então, olha lá, o Henrique fez. Um, indicadores. Dois, internalização do conhecimento. Três, envolvimento da liderança. Palminhas. Isso mesmo. É isso aí, muito bem. Ó, em três É, pontos, super show. respondido. Legal. Bom, gente, hoje a live vai ser um pouco mais rápida, inclusive, né? Já estamos indo já para os finalmente. É, que nós temos babies pequeninas e nós temos que voltar lá, que logo elas podem chorar. É, Qualquer hora é hora, né? não, mas é também para aproveitar o tempo do nosso cliente, e, enfim, são assuntos mais objetivos, mas que geram muito valor, né? Dai, recomenda para empresários essa revisão de processos? Em que sentido você acredita que é importante os empresários investirem nisso? O Pinduca tá rindo ali porque, certo, ele tá com a Maria Tereza ali já chamando. Não, e o Felipe, ele entra com o da Coguils aqui, né? Ele já passou por aqui também. Mas eu acho que a Elisa dormiu. Ah, Muito legal. bem. Bom, eu recomendo, sim. Eu acredito que quando a gente faz a revisão de processos, a gente começa a olhar, a gente tem um olhar crítico para aquilo que a gente vinha fazendo de uma forma não errada, né? Acho que não tem o certo e errado ali. A gente fazia daquela forma até aquele momento aquilo estava atendendo, né? Então a Uhum. gente começa a olhar para esses processos e a gente começa a ver o que realmente agrega valor para o cliente, né? E eu acho que nem o empresário vai discordar disso, né? Mas quando você revê processo e você identifica melhoria e oportunidade de reduzir custo, ninguém quer gastar dinheiro à toa ali. Então, você tem uma Exato. pessoa alocada numa atividade que não faz sentido, essa pessoa pode ser direcionada ali para fazer algo que vai agregar mais valor, que vai ser mais produtivo, vai ser mais importante para a empresa, né? Sim. Então, eu acho que esses são os maiores benefícios aí para a empresa de quando a gente faz a revisão de processos, né? Então, buscar a excelência operacional, encantar o cliente, eu acho que os processos ajudam muito nisso. Muito bom. Verdade. E essa aí é matadora, né? Porque o Edson vem em algumas lives já falando redução de custo, caixa, redução de custo, né? É o que brilha no final do dia no bolso dos empresários, né? E às Então, vezes. O Edson já tem o jeitão dele, né? Tem que bater, tem que fazer o número, tem que fazer o resultado. Então, a gente até com o Edson, a gente aprende muito a olhar muito para o número, né? Ele puxa, mas Sim. e esse número aqui? A gente fala, é verdade, Uhum. vamos olhar ali para o número. Então, é bacana ter esse olhar também de Sim, você sabe que eu tiro o financeiro. maior sarro dele, né? Do financeiro, porque ele usa dois dedinhos para avaliar DRE. Se você não viu, repare o dia que ele for lá, né? Quando voltar as coisas, enfim. Ele pega esses dois dedinhos e ele fica linha por linha da planilha quando imprime, assim. E esse número? E esse número? Ele vai me matar.
Ele é muito focado, né, nessa questão de número. E processos no final do dia, gente, é isso, é realmente redução de custo, é excelência, né? Então não foge disso, e que empresário que não quer mais dinheiro e redução de custo. Concordo. Muito bom! Antes da gente fechar, viu? O Felipe passou aqui e disse que a Elisa dormiu. Espero que a MT também esteja tranquilinha aí. Temos perguntinhas. Nós temos 3 perguntas que vieram aqui. E aí você pode dar o teu ponto de vista também com a tua experiência agora já de implementar projeto, processo, revisão de processo. E eu posso dar a minha visão de especialista, né? Então vamos lá. Automatização de processos é mais eficiente? Automatização, a pessoa só colocou assim, ó. O Viana aqui colocou, acho que ele está até assistindo a gente. Automatização é mais eficiente? Quer que eu responda essa? Eu posso responder, posso responder também. Isso, responde no teu ponto de vista e eu mando como especialista a minha resposta também. Tá. Eu acredito que a automatização de qualquer processo, ela precisa ser bem analisada para que a gente não tenha algo que seja muito engessado ou muito robótico, né? Então, tudo que a gente puder automatizar, eu acho que é super válido. Mas essa automatização ela tem que ser feita de forma muito inteligente, né? A gente olhar para o processo e falar, isso daqui não faz sentido alguém ficar com o martelinho ali batendo. Isso aqui tem que rodar sem ninguém interferir. Então, acho que isso aqui não é algo que agrega valor, que vai fazer diferença se tiver uma interação humana. Então, nesse caso, automatiza e coloca a pessoa para realmente fazer algo que vá dar diferença ali, que o olhar humano vai fazer diferença, né? Boa, isso mesmo. Olha lá, ó. O Henrique já respondeu o que eu sempre respondo, que é nem pensar em automatizar o caos, né? Então, quando a gente olha sob o ponto de vista de revisão de processo, gente, a automatização ela é extremamente bem-vinda, desde que você revise o processo antes, você faça esse assessment, né, do teu processo, entenda o processo de maneira correta, porque senão você vai automatizar o caos. Você pega o teu problema que hoje está na planilha, você vai colocar no sistema. Né? Então, às vezes o cara usa calculadora, nossa, coloquei aqui um outro parceiro nosso lá, o Conta Azul aqui, coloquei, nossa, eu tenho um sistema. E aí? Como é que fica se você não entende o processo que vem por trás? Então, a DAI também foi na mesma linha, né? Então, ele faz total sentido, desde que bem analisado, qual tipo de processo, né? A Anne falou para a gente fazer uma live chamada Automatização do Caos. Boa, podemos fazer. Você transfere teu problema manual para virar automático, é só isso. E essa avaliação do que é humano, né, e do que realmente é robô, eu concordo plenamente, porque no final do dia, como cliente, a gente sempre quer esse fator humano também nos atendendo e sendo suprido. Show! Tem mais 2, vamos lá. Novos processos devem ser revistos após quanto tempo de implementação? Por experiência, acho que essa a Grazi, como especialista, vai dar uma resposta, né, talvez mais técnica, mas eu acredito que quem vai dizer o tempo que ele precisa ser revisto é o indicador. Então, eu implementei um processo e eu estou olhando o indicador está ruim, gente, volta lá, o que está errado, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Se for o caso, vai ter que refazer, vai ter que rever tudo e encontrar uma forma, e daí, de novo, acompanha o indicador. O indicador que é ali o termômetro, né? Que vai dizer pra gente se o negócio tá dando certo ou errado. Gente, tô arrepiada. Tá ótima. Arrasou, muito bem. Eu fico muito feliz, significa que de alguma forma a sementinha foi plantada aí, né, Dai? Perfeito, matou a pau. Gente, não tem um tempo certo, né? Quanto qualidade, se a gente vai olhar sob o aspecto da ISO, 6 meses, de 6 em 6 meses, a gente pode fazer mensalmente a revisão interna, a cada 3 meses também interna, depende do cronograma do cliente. Uma vez por ano, auditoria, mas assim, o grande que vai direcionador é isso que a Dai falou. Mede teu processo. Você pode ter implementado o processo agora e dá um mês esse processo está todo estragado. Por quê?
que você não acompanhou, ou porque você não atacou a causa raiz na hora de implementar as melhorias, ou na hora de colocar esse processo. Então, deu problema, é isso aí. Tem o teu semáforo ali, o teu indicador, e faz ação rápida ou ação estruturante, mas você já pode reagir de acordo com esse termômetro. Eu acho que E um por... outro ponto também, Grazi, é a mudança, às vezes, que não está na mão da empresa, né? É um exemplo para quem trabalha ali com o Mercado Livre, né? O Mercado Livre faz algumas mudanças e, às vezes, o nosso processo ele está desenhado para acontecer de uma forma, mas com essa mudança a gente já precisa rever. Então, às vezes, tem fatores externos que vão exigir também a revisão de um processo, né? Sim. E aí, na medição, isso é interessante, porque você vai analisar se o indicador teve desvio, e na análise de causa você pega se foi um fator externo, como o caso do Mercado Livre, se foi interno. Por isso é importante você olhar para o indicador e rodar o PDCA sempre que tem desvio. Então, boa. Para encerrar, não ouvi, não temos neném chorando ainda, né? Elas estão bem. Não. Esses pais estão muito bons hoje. Então, vamos lá. Como medir os novos processos implementados? Bom, como eu falei ali um pouquinho durante a live, né? Nós, durante o mapeamento de processo, quando a gente, né, construiu o to be, de como ficariam as coisas, a gente já definiu os indicadores para cada processo. Então, o como medir vai depender muito ali do que a gente define, né? Então, como que a gente vai saber, por exemplo, se as entregas estão sendo feitas no prazo certo? Então tem o lead time, que é um indicador, né? Performance de transportadora. Então, a gente elencou alguns indicadores conforme os processos que a gente desenhou. Então, eu acho que o medir o novo processo é quando a gente desenha esse novo processo e entende o que vai dizer se aquilo está sendo feito ou não, né? Perfeito. Tecnicamente, a gente parte das dores, né? Então, quando a gente olha para o processo, por isso que entra ali no to be, né? Que a Dai trouxe agora, que a gente faz no to be. Então, a gente fez o levantamento das dores no ISIS, vem fazendo mapeamento. Então, qual dor que tem hoje? O nosso volume de retrabalho está alto. Opa, olha essa dor. Então, eu começo a medir se a minha melhoria vai ter feita volume de retrabalho. Outra dor, cliente reclamando. Legal, eu começo a medir a partir da reclamação de cliente, clientes atendidos. A dor, ela acaba startando algumas medições que nos dizem aí se o processo está melhorando ou não, porque se essa dor existir, eu fiz uma melhoria, ela tem que, a partir do momento que eu medi, ela tem que estar sanada aí, essa dor. E aí, dentro do To Be, justamente para a gente acompanhar essa questão das dores, se elas foram melhoradas ou não, a gente coloca, de acordo com o novo processo revisado, os indicadores para dizer aí se ficou bom ou não, e aí vai acompanhando mensalmente nos rituais que a Dai citou, que a gente chama de N1, N2, N3, ou de baixo para cima, na verdade, N3, N2, N1, para saber se deu certo ou não. Muito bem, ó, Vivi está dizendo aqui. E como medir melhoria em serviço? Um exemplo simples para medição. Serviço, gente, é muito de volumetria de atendimento. Bom, Dai, quer falar você? Depois eu falo um pouco da experiência, como fala do e-commerce, como que é? Que é serviço puro, né? Eu acho que de serviço, não sei se eu entendi bem a linha, mas talvez seja até uma taxa de reabertura de um ticket. Então, você já resolveu aquele problema e aí teve reincidência. Então, em serviço, eu acho que isso é bem bacana de ver. Se você resolveu um problema e está tendo reincidência, algo não está legal, não está sendo atacada a causa raiz, o problema de fato não foi solucionado. Você colocou um remédio ali, eu acho que esse é um bom Foi indicador um aí de band-aid, serviço. né? Pôs um Sim. band-aid, não atacou a raiz. Gente, serviço, o principal que eu diria é atendimento. Não tem jeito. É nível de ANS, né? Que é nível de serviço que a gente pode dizer. A gente chamava de acordo de nível de serviço. Às vezes tem interno, acordo de nível
atividade, mas você vai saber se o processo ele está eficaz a partir do momento que você começa a atender o teu nível de serviço e o cliente vai te dizendo ali se ele está satisfeito ou não, né? Que é um pouco do que a Dai trouxe do ticket, mas a maior voz de um processo que é da área de serviços é você soltar um NPS e saber se o teu cliente está feliz ou não. Se o teu cliente não está feliz, volta no teu processo que alguma coisa está errada. Serviços é atendimento na veia. Você consegue saber. Gente, para encerrar, que nós temos que liberar as mamães aqui, hein? Vamos lá. Temos aqui outra pergunta do Sidney. Como os resultados dos indicadores são cascateados para os colaboradores? Como eles participam nas melhorias? Ah, essa é bonita, hein? Porque tem até ritual lá na Bringit já para falar desse. Teve um sexta-feira, né, Dai? Para falar de indicador, compartilhamento da estratégia. Conta um pouquinho aí pro Sidney como que é a boa prática que vocês fazem. Bom, agora com essa pandemia, né, nós conseguimos trazer, aproximar um pouco as pessoas e contar um pouco de estratégia, contar o caminho aí que a empresa está seguindo, os impactos que a própria pandemia está trazendo para a empresa através de uma live mensal. Então, todo mês a gente faz a live, né, onde os gestores vêm contar um pouco de como está a área, de como a gente está, o realizado versus o projetado da nossa meta. Então, todo mês a gente tem essa aproximação com a empresa aí para fazer essa conversa mesmo e compartilhar mesmo um pouquinho de cada coisa. Eu não Uhum. sei se respondeu a pergunta, Grazi, o que é, né? Ele perguntou assim como cascatear os indicadores para os colaboradores e como eles participam nas melhorias. Ah, tá. Então, lá na nossa experiência ali com o Júpiter, né, nós temos líderes de indicadores. Então, o próprio gestor, ele vai indicar um líder de indicador, e esse líder de indicador, ele vai conversar com a equipe, porque ele vai ser o líder daquilo. Então, se ele precisa ali, em toda a N3, que ele vai organizar lá todos os dados para apresentar aquele indicador, ele vai fazer uma análise e ele tem que apresentar um plano de ação. Então, a gente tem esse líder que vai conversar com a equipe e juntos a gente constrói ali um plano de ação. Então, acho que a forma de Uhum. cascatear é quando você envolve mais pessoas, torna um líder ali do indicador que vai cuidar desse processo. Acho que dessa forma a gente consegue garantir que todo mundo vai estar olhando ali para o processo e se ajudando nos planos de ações. É isso aí. Dentro do método que a gente implementa como consultoria, gente, que a Dai está trazendo é do N3, N2, N1 que a gente fala, o cascateamento, na verdade, vai de baixo para cima, né, Dai? Porque o indicador, ele começa na mão do time, que é essa questão do líder de projeto. Ou o líder de projeto é alguém do time, né, dos colaboradores, ele vai fazer o levantamento, ele vai reportar para o coordenador, para o gestor dele, e depois aí para a diretoria. Então, o cascateamento vai do analista para o diretor, né? Não do diretor para o. A estratégia é uma outra live, falar de planejamento estratégico, cascatear a estratégia. Mas indicador, no caso de revisão de processos, é medido pela equipe. Na N3, são rituais de N3 que a gente fala rituais de gestão entre os colaboradores e o gestor. Depois, N2 do gestor mesmo, ali, reportando os indicadores dele, e a N1 é esse líder se apresentando aí para a diretoria. Então, é nesse sentido. A Eu questão acho que da participação das. é bem Pode falar. bacana também você eleger esse líder do projeto, é uma oportunidade de desenvolvimento muito legal para a pessoa que pega esse indicador para ela, porque ela tem que Sim, levantar dado, ela tem que apresentar, então é algo sim, que até as pessoas se engajam, porque, nossa, ela me confiou, né? Meu gestor me sim, confiou esse indicador aqui. sim, Então, acho que é uma sim. forma ali até de reconhecimento e das pessoas se engajarem também com os resultados, né? E desenvolvimento de carreira, né? Assim, desenvolve outras competências aí, entendo que deixa a pessoa muito mais capacitada para uma cadeira de gestão,
né? Eu sou líder de um indicador, eu tenho essa responsabilidade em reportar o que deu certo e o que não deu no número da empresa, né? Super importante. E acho ali como elas participam, as pessoas participam das melhorias, que acho que no próprio indicador, né? A pessoa que vai dizer o que que ela tem que fazer para melhorar aquele número, né? Isso. Legal? Acho que é isso. Não temos mais perguntas. Vamos liberar aqui. Dai, obrigada. Você quer contar um pouquinho da Proxys para o pessoal que está assistindo? Vamos no momento jabá agora para encerrar. Bom, então a Proxys é um grupo, né? A gente hoje falou um pouquinho da Bringit. A Bringit é um e-commerce que é especializado em vendas de peças e acessórios para notebooks. Agora, com essa história de home office, se você está precisando de tela, teclado, fonte, mouse, a gente está ampliando também nosso portfólio agora para ter mais acessórios, né? Então, base ali para você colocar o notebook. Então, acho que se você está precisando de alguma coisa, acesse o nosso site. Uhum. A gente tem bastante coisas legais aí para Note, né? Dentro do grupo Proxys também a gente tem a Norder, que é uma empresa que é focada em soluções para e-commerce. Então, também bem bacana. Quem tiver aí com e-commerce, quem tiver com algum desafio aí, pode procurar a Norder para ver como a gente consegue ajudar. E além disso, a gente tem também uma frente de peças e acessórios para carro, que hoje é a Outparts, né? E uma para motos, que é a VSR. Então, essas empresas aí, elas estão agora numa remodelagem também, bem legal. E a Uhum. gente vai ter nome novo, daqui a pouco vai ter o lançamento dessa marca aí no grupo também. Isso aí. O Muito meu avô e bom. minha avó estão assistindo também, você viu? A família toda tá empolgada aí para revisar processo. Vou ter que ensinar eles lá. Muito bom, muito bom. Chama Heavy. Chama É, Heavy. Muito bem. E vocês também, pessoal que estão assistindo, se interessaram pelo tema, quiserem mandar aqui no direct da Rev, perguntando um pouquinho mais sobre o tema, fiquem à vontade. A gente já trabalha com isso há alguns anos, nossos especialistas também. Hoje vocês tiveram a oportunidade de ouvir um cliente, a nossa cliente, falando sobre a experiência de revisar processos, e a gente fica à disposição. Dai, gratidão pelo teu tempo. Acho que dá para imagina, a obrigada. gente marcar uma daqui a alguns meses, que as meninas vão estar maiores, né? Daí a gente até fica um pouco mais tranquila Sim, claro. e sem esse risco de chorar. Mas foi excelente te ouvir. Eu tenho certeza que a Lari ficou super feliz também da gente ver essa sementinha aí da melhoria contínua plantada e sendo semeada com tanto carinho. Legal. Obrigada, pessoal que está assistindo. Ó, a Júlia mandou aqui fã da dupla. Beijo, Júlia. Beijo, Julia. Saudades. Saudades após. Pessoal, obrigada, boa noite e até a próxima live, então. Obrigada, Obrigada, Dai. pessoal. Boa Até. noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.